Ei, meu nome é Lucas. Tenho 27 anos. Até 2 meses atrás, eu era só o técnico de TI que consertava celular de gente rica num prédio corporativo. Aí, numa sexta à noite, o celular da diretora financeira travou numa foto íntima dela. E quando eu vi, senti o perfume amadeirado dela se aproximando por trás da minha cadeira. Ela não gritou, não me demitiu. Só inclinou o rosto bem perto do meu ouvido e sussurrou: "Fiquei bem pra você?" Naquele segundo, a mulher casada de 45 anos que sempre foi intocável deixou de ser minha chefe. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu nunca deveria ter consertado aquele celular. Era minha primeira semana como técnico de TI fixo. 27 anos, crachá ainda cheirando a novo, aquele tipo de prédio que eu só conhecia de fora. Vidro espelhado, recepção com mármore, gente de terno atravessando o saguão sem olhar para ninguém. Eu estava na sala de TI, no terceiro andar, rodeado de fios e computadores velhos, tentando parecer que pertencia àquele lugar. Era uma sexta à noite. Chuva fina batendo na janela. A maioria dos funcionários já tinha ido embora. Eu estava sozinho, terminando uns relatórios básicos, quando o telefone interno tocou. "Técnico Lucas?" A voz era da recepcionista. "A diretora financeira precisa de suporte urgente. Celular travado. Ela ainda está no prédio." Peguei minha maleta. Conferi as ferramentas. Respirei fundo. Diretora financeira. Helena Cardoso. Eu já tinha visto ela algumas vezes nos corredores, sempre de salto alto, sempre com aquela postura ereta, sempre distante. O tipo de mulher que não olha para baixo quando passa por você. Subi até o 10º andar. Os corredores estavam vazios. Silêncio absoluto. Carpete macio embaixo dos meus tênis surrados. Luzes indiretas. Quadros caros nas paredes. Tudo ali me lembrava que eu não pertencia àquele mundo. Então eu ouvi os saltos dela, ecoando pelo corredor antes mesmo de eu vê-la. Quando ela apareceu na porta da própria sala, percebi que estava cansada. O blazer aberto, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, sem maquiagem pesada, apenas ela. "Obrigada por vir." A voz era baixa, controlada. O celular travou no pior momento possível. Ela me entregou o aparelho. Nossas mãos não se tocaram, mas senti o perfume dela. Amadeirado. Levemente adocicado. O tipo de perfume que fica no ar depois que a pessoa já foi embora. "Pode trabalhar na mesa de reuniões", ela apontou. "Vou terminar uns e-mails enquanto isso." Sentei. Conectei os cabos, comecei os procedimentos básicos. Ela ficou na mesa dela, do outro lado da sala, digitando no computador. O som dos dedos no teclado, o zumbido do ar-condicionado. Meu coração batendo mais rápido do que deveria. O celular finalmente ligou. E travou na galeria de fotos. A tela ficou congelada numa imagem. Helena. Em casa, pelo que parecia. Vestido leve. Sem maquiagem. Cabelo solto. Luz natural entrando pela janela atrás dela. Ela estava olhando direto para a câmera, com aquele meio sorriso de quem não tem certeza se gosta da própria foto. Era íntimo, vulnerável. O tipo de foto que ninguém deveria ver sem permissão. "Algum problema?" A voz dela veio de trás de mim, mais perto do que eu esperava. Tentei mudar de tela, apertar qualquer botão, mas o celular insistia em mostrar aquela foto. Helena se aproximou. Ficou ao lado da cadeira. Inclinou o rosto por cima do meu ombro. O perfume ficou mais forte. "Ah." Ela deu um suspiro baixo. "Essa foto." Meus dedos tremiam sobre a tela. "Desculpa, eu não quis. O celular travou sozinho. Eu juro que..." "Calma." A voz dela cortou minha desculpa. "Não precisa se desculpar." Silêncio. Ela continuou olhando para a tela por cima do meu ombro. Tão perto que eu conseguia sentir o calor dela nas minhas costas.
Então ela perguntou em voz baixa, quase sussurrando. Fiquei bem pra você? Eu congelei. Virei o rosto de lado, só o suficiente para ver o perfil dela. Os olhos dela ainda estavam fixos na foto. O quê? A foto. Ela apontou com o dedo, sem tocar na tela. Fiquei bem? Não consegui responder. Ela deu um meio sorriso. Pegou o celular da minha mão. Os dedos dela roçaram nos meus por um segundo. Pode deixar com você até resolver. Ela falou, agora num tom mais profissional. Mas tome cuidado com o que aparece aí dentro. Recolhi as ferramentas. Senti as pernas bambas quando me levantei. Ela me acompanhou até a porta. Ficamos ali, parados, a poucos centímetros um do outro no corredor silencioso. Boa noite, Lucas. Boa noite, senhora. Helena, ela corrigiu. Pode me chamar de Helena. Cheguei em casa, passava da meia-noite. Meu colega de república, o Rafa, estava dormindo no sofá com a TV ligada. Joguei a mochila no chão. Fui direto para o banheiro. Debaixo do chuveiro, com a água quente batendo nas minhas costas, só conseguia pensar na pergunta dela. Fiquei bem para você? Por que ela tinha perguntado isso? Por que tinha ficado tão perto? Por que eu ainda conseguia sentir o perfume dela na minha roupa? Dormi mal. Acordei cedo. Voltei para o trabalho no sábado de manhã com cara de ressaca, mesmo sem ter bebido nada. No café da empresa, todo mundo falava da sexta à noite. Projetos atrasados, reclamações de chefe, fofocas de corredor. Ninguém sabia que eu tinha passado meia hora sozinho com a diretora financeira. Então a Marta apareceu. Marta era da área administrativa. 40 e poucos anos. Sempre com aquele sorriso de quem sabe mais do que deveria. Lucas! Ela encostou no balcão do café, bem do meu lado. Vi no sistema que você atendeu a diretora Helena ontem à noite. Ah, sim. Celular travado. Ela mexeu o café devagar, sem tirar os olhos de mim. Sabe, todo mundo acha que ela é gelo puro. Mas eu sempre digo, essa mulher tem segredos. Quando ela confia em alguém, confia mesmo. Não respondi. Só dei um gole no meu café. Você é novo aqui, né? Marta continuou. Então vou te dar um conselho de graça. Cuidado com quem você impressiona. Algumas pessoas gostam de ter atenção exclusiva. Ela piscou. Pegou o café dela e saiu. Fiquei ali, parado, sentindo o estômago revirar. Naquela tarde, o telefone interno tocou de novo. Lucas! A voz de Helena. Direta. Profissional. Pode subir, preciso ajustar a segurança do aparelho. Peguei a maleta. Subi, bati na porta. Entre. Dessa vez a sala estava clara. Luz natural entrando pelas cortinas. Helena estava sentada à mesa, mexendo em papéis. O celular estava sobre a mesa de reuniões, esperando por mim. Quero criar uma senha mais complexa, ela falou, sem levantar os olhos dos papéis. Algo que só nós dois saibamos, para evitar que qualquer pessoa mexa. Sentei. Abri as configurações. Comecei a fazer perguntas técnicas. Ela respondeu, ainda sem me olhar diretamente. Mas a voz dela tremia um pouco. Enquanto eu mexia nas notificações, vi prévias de mensagens apagadas. Um contato salvo só com iniciais. Não posso mais me expor assim. Fingi que não vi. Mas o estômago apertou. Pronto. Falei, entregando o celular de volta. Senha configurada. Só você e eu sabemos. Ela pegou o aparelho. Testou a senha. Olhou para mim pela primeira vez desde que entrei na sala. Obrigada. Helena segurou o encosto da cadeira a poucos centímetros de mim. Eu confio em você, Lucas. Todo mundo tem direito a guardar algumas coisas, né? Não consegui responder. Ela me acompanhou até a porta. Ficamos ali, de novo, muito perto um do outro. Agora, se alguém quiser fuçar aqui... Ela deu um meio sorriso. Vai precisar passar por você. Os dias seguintes foram estranhos. Helena passou a aparecer na sala de TI. Sempre com uma desculpa.
Dúvida sobre armazenamento de fotos. Problema com sincronização de e-mail. Backup de arquivos. Ela poderia pedir ajuda de qualquer técnico, mas pedia sempre de mim. Numa dessas vezes, ela se sentou na cadeira ao lado da minha. O perfume invadiu o pequeno espaço apertado da sala de TI. Ela pediu para ver como organizar álbuns de fotos. Enquanto eu mexia, um vídeo curto apareceu. Helena, em casa, rindo sozinha na cozinha, segurando uma taça de vinho, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, espontânea, real. Ela ficou sem graça. Eu estava testando a câmera, explicou, rápido demais. Ninguém em casa repara nessas fotos mesmo, então eu apaguei quase todas. Ficou em silêncio por um momento. Depois olhou direto nos meus olhos. O que um homem da sua idade repara numa mulher como eu? A pergunta cortou o ar. Antes que eu pudesse responder, uma notificação surgiu na tela. Mensagem do Eduardo, o marido dela. Não se atrase para o jantar com os clientes hoje à noite. Helena se fechou imediatamente. Agradeceu pela ajuda, levantou rápido. Saiu da sala sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinho, com a pergunta dela ecoando na minha cabeça. Passou uma semana, 2. O padrão se repetia. Pequenos encontros, olhares que duravam mais do que deveriam. Conversas que começavam técnicas e terminavam pessoais. Então veio a sexta-feira chuvosa. Helena mandou e-mail formalizando um pedido de suporte noturno. Backup geral dos aparelhos da diretoria. Cópia pro RH. Tudo muito profissional. Mas eu sabia que não era só isso. Rafa me provocou. Cara, você tem encontro com a chefia, né? Fingi que era só trabalho. À noite, o escritório estava quase vazio. Desci para a sala de TI e esperei. Então ela apareceu. 2 xícaras de café nas mãos. Achei melhor trazer aqui do que te chamar lá em cima. Ela entregou uma xícara para mim. Mais discreto, né? Sentamos, conversamos. Ela falou da filha, Sofia. De como não se via refletida em nenhuma foto de família recente. De como se sentia invisível dentro da própria casa. Eu falei superficialmente sobre me sentir deslocado, entre os ricos do prédio e os amigos do bairro, sem pertencer a lugar nenhum. Você pertence aqui? Ela falou, olhando para o café. Mais do que você imagina. Quando terminou o café, ela pediu que eu fosse até a sala dela. Para mexer no celular, assim que terminar. Fiquei sozinho, olhando para a xícara vazia, sentindo que estava prestes a atravessar uma fronteira. Minutos depois, entrei na sala de Helena. As luzes estavam parcialmente apagadas, só o abajur da mesa aceso. Ela estava sentada ao computador, o rosto iluminado pela tela. Senta aqui. Ela apontou a cadeira ao lado dela na mesa de reuniões. Comecei a mexer no celular, organizando pastas de fotos, limpando arquivos duplicados. Ela ficou ali, ao meu lado, tão perto que nossos ombros quase se encostavam. Um vídeo aleatório apareceu. Ela na cozinha, rindo sozinha com a taça de vinho. O mesmo que eu já tinha visto antes. Dessa vez, ela não desviou o assunto. Esse vídeo, ela falou, a voz baixa. Foi num dia que cheguei cedo em casa, cheia de vontade de comemorar algo. Mas acabei bebendo sozinha, porque ninguém se importou. Parou. Respirou fundo. Você acha que, na sua idade, ainda dá para ver algo interessante em alguém como eu? Olhei para ela, direto nos olhos. É impossível não reparar na senhora no escritório. Helena! Ela corrigiu, sussurrando. É Helena. O ar pesou entre nós. Nossos ombros se encostaram levemente. O brilho da tela iluminava metade do rosto dela. O perfume. O calor. A respiração dela ficando mais rápida. Então o celular vibrou. Ligação do Eduardo. Helena se levantou de sobressalto. Rejeitou a chamada. Passou a mão pelo cabelo. Preciso terminar isso rápido. A voz dela mudou. Mais seca. Mais distante. Terminei o serviço em silêncio. Avisei que estava pronto.
Ela agradeceu sem olhar para mim. Na saída, no corredor pouco iluminado, ela parou ao meu lado. Às vezes, eu esqueço. Ela falou, olhando para o chão. Que existe gente da sua idade que ainda repara no que eu tento esconder. Quis dizer algo. Qualquer coisa que a confortasse. Mas me calei. Ela entrou de volta na sala. Fechou a porta devagar. Desci para o terceiro andar com as pernas bambas. No dia seguinte, tudo mudou. Helena passou o dia inteiro sendo a diretora impecável de sempre. Reuniões, apresentações, postura ereta, voz firme, fria. Durante uma reunião no auditório, a Marta sentou do meu lado. Essa mulher com certeza tem alguém que a amolece, ela sussurrou. Aposto que é alguém que ninguém imagina. Não respondi. Mais tarde, Helena me chamou na sala dela para ajustar o notebook. Eduardo apareceu por chamada de vídeo. Ela me apresentou como o rapaz de TI que salvou o celular dela. Eduardo elogiou minha eficiência. Educado, distante, sem imaginar nada. Quando a chamada terminou, Helena me acompanhou até a porta. Obrigada. Ela falou quase inaudível. Faz tempo que não escuto alguém me olhar daquele jeito. Fechei a porta por fora. Voltei para a sala de TI. Sentei na cadeira. Fiquei encarando a tela do computador sem ver nada. Passou uma semana. Depois 2. Sempre a mesma rotina. Olhares rápidos no corredor. Mensagens formais. Encontros noturnos disfarçados de suporte técnico. Então veio aquela noite. Sexta de novo. Chuva lá fora. Helena mandou mensagem interna. Pode subir só um instante? Subi. A sala em meia luz. Nós dois sozinhos. Ela pediu para revisar as configurações de backup, notificações, grupos de mensagens arquivados. Mas a conversa foi ficando pessoal. Ela perguntou sobre minha vida. Eu respondi com cuidado. Quando os dois se levantaram ao mesmo tempo, nos esbarramos. Ela segurou meu braço para não cair. As mãos dela se demoraram 1 segundo a mais. O silêncio quase virou outra coisa. Então ouvimos. O elevador. Som de passos firmes ecoando no corredor vazio. Helena soltou meu braço imediatamente. Nós dois nos afastamos. Ela arrumou os papéis sobre a mesa. Eu fingi mexer no notebook. A maçaneta girou. A porta se abriu. Eduardo entrou. Oi, amor. Ele falou surpreso de vê-la ainda no escritório. Vim te buscar para jantar. Olhou para mim, para o celular de Helena sobre a mesa, para a sala em meia luz. Quem é você? Lucas, senhor, técnico de TI. Tentei manter a voz firme. A diretora chamou para resolver um problema de segurança. Helena reagiu rápido. Explicou que houve uma tentativa de invasão nos sistemas, que eu estava protegendo dados importantes, que tinha chamado formalmente registrado no sistema. Eduardo pegou o celular dela, mexeu superficialmente. Não encontrou nada suspeito, mas o olhar dele denunciava um incômodo. Nesse momento, a Marta passou pelo corredor. Viu a cena de longe. Eduardo, Helena, eu, todos ali, tarde da noite. Registrou mentalmente. Vamos. Eduardo colocou a mão nas costas de Helena. Um gesto de posse. Obrigado pelo trabalho, rapaz. De nada, senhor. Eles saíram. O elevador fechou. Fiquei sozinho no corredor vazio, ouvindo o zumbido do ar-condicionado. Voltei para a sala de TI. Sentei. Encostei a cabeça na parede fria. Senti que algo tinha se quebrado. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Helena não olhou mais para mim. Todos os chamados que poderiam vir para mim foram encaminhados para outros técnicos. Ela passou a evitar até o corredor onde ficava a sala de TI. No café, a Marta soltou veneno. Marido que visita escritório fora de hora é porque já sentiu alguma coisa. Rafa percebeu que eu estava diferente. Mais calado, mais distante. Cara, você tá estranho. Ele falou num bar, dias depois. O que tá acontecendo? Nada. Mentira. Ele bebeu a cerveja. Olha, algumas mulheres mais velhas só querem ter certeza de que ainda conseguem mexer com alguém.
E quem entra nesse jogo é que sai machucado. Não confirmei nada, mas a descrição encaixou perfeitamente. Passaram-se semanas, mostradas em pequenas cenas, mudanças no escritório, novos projetos, Helena mais rígida em reuniões, eu mais introspectivo. Entrei numa fase obsessiva. Reparava nos horários que ela ficava online. Tentava deduzir se estava em casa, em viagens, com Eduardo. Me autocriticava por esse comportamento. Mas não conseguia evitar. Numa madrugada de domingo, deitado no meu quarto, peguei o celular. Olhei a lista de contatos. Vi o nome dela. Hesitei. Depois apaguei a conversa inteira, na tentativa de me libertar. 2 semanas depois, numa madrugada de domingo para segunda, meu celular vibrou. O relógio marcava 2 e pouco da manhã. Peguei o aparelho meio zonzo. Número desconhecido. Você ainda tem aquela senha? O coração disparou. Outra mensagem. É importante. Pela segurança da minha família. Era ela. Helena. Usando outro número. Trocamos mensagens cuidadosas, sem nomes, sem referências diretas. Ela perguntou se eu tinha guardado algo comprometedor. Respondi que apaguei tudo. Ela insistiu em se encontrar pessoalmente. Para ter certeza. Marcamos na garagem do prédio. Fim da tarde do dia seguinte. Larguei o celular no peito. Fiquei encarando o teto até o sol nascer. Segunda-feira chegou. Fui trabalhar mais cedo do que de costume. Olheiras marcadas, rosto tenso. O celular no bolso pesava como se fosse feito de chumbo. A rotina tentou me distrair. Chamados, conversas com o Rafa, relatórios. Mas meu corpo estava ali, e minha cabeça estava na garagem, contando as horas. No corredor, cruzei com a Marta. A diretora Helena anda estranha. Ela falou sem eu perguntar nada. Mais calada que o normal. Coisa de mulher com peso na consciência, sabe? Não respondi. Durante uma reunião da tarde, vi Helena de longe. Postura impecável. Voz firme. Mas o olhar, por uma fração de segundo, escapou na direção da porta onde eu passava. Tão rápido que só quem estava esperando perceberia. O dia foi escurecendo. As pessoas foram indo embora. Funcionários do horário normal, pessoal da limpeza. Até os seguranças ficaram mais espaçados. Quando o relógio marcou o horário combinado, desci de elevador para o subsolo. O ar ficou mais úmido, mais pesado. Cheiro de cimento molhado e óleo de carro. Luzes amareladas criavam sombras alongadas entre as colunas. Caminhei até o ponto marcado. Entre 2 colunas. Longe das câmeras. Longe da vista de qualquer um que pudesse estar passando. Fiquei ali, sozinho, esperando. O barulho da porta de acesso ecoou pelo espaço vazio. Salto alto batendo no cimento. Helena entrou, blazer na mão, cabelos um pouco soltos, sem a postura rígida de sempre. Apenas ela. Nos aproximamos em silêncio. Ela segurava um celular diferente, novo, com o chip que tinha mandado as mensagens. Toma! Estendeu o aparelho para mim. Quero ter certeza de que não ficou nada exposto nas configurações antigas. Peguei o celular. Encostei na lateral de um carro. Comecei a revisar. Configurações, notificações, mensagens arquivadas, backups. Ela ficou ali, a poucos passos de mim, observando. Você contou para alguém? A voz dela saiu baixa. Sobre a foto? Sobre aquela pergunta? Não. Olhei para ela. Nunca contaria. Helena respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo. O afastamento foi uma tentativa de colocar tudo de volta no lugar. Ela falou olhando para o chão. Mas eu me assustei com o meu próprio comportamento, com o Eduardo aparecendo daquele jeito. Parou. Engoliu seco. Por alguns instantes eu me senti viva de um jeito que não sentia há anos. A voz tremeu. E isso me apavorou. Um carro passou no andar de cima. O som abafado ressoou pela garagem. Ela deu um passo mais perto. Ainda dá para confiar em você? Sempre deu. Nossos olhos se encontraram.
O silêncio pesou. A conversa continuou ali mesmo, entre as colunas, debaixo de uma luz fraca que mal iluminava nossos rostos. Helena falou da filha, Sofia, de como ela andava distante, de como não sabia ajudar, de como a casa inteira tinha virado um cenário onde ninguém falava o que sentia de verdade. É como viver num hotel caro, ela disse. Tudo bonito, tudo limpo, mas vazio. Eu, em primeira pessoa, descrevia mentalmente o impacto de ouvir essas confissões. Ali, tão longe das salas elegantes, tão perto de mim. Eu também me envolvi demais, admiti, emocionalmente, com alguém que nunca deveria ter passado da linha do chefe e funcionário. Ela sorriu. Triste. Linha, repetiu a palavra. Acho que já atravessamos várias, né? A tensão aumentou. Cada frase aproximava nossos corpos. O som da chuva começou lá fora. Gotas batendo na lataria dos carros. O cheiro de chuva misturado com o perfume dela. Helena levantou a mão. Devagar. Encostou a testa na minha. Ficamos assim. Sem beijo, sem abraço. Apenas a testa dela na minha. Os olhos fechados. Respirando próximos. Um gesto que pedia desculpas e autorização ao mesmo tempo. Para ainda ser vista como mulher. Para ainda ser lembrada. Ficamos assim por segundos que pareceram horas. Então ela se afastou. De repente. Como se lembrasse de um limite invisível. Obrigada. Ela falou pegando o celular de volta. Por ter apagado tudo. Guardou o aparelho na bolsa. Começou a caminhar em direção à porta da garagem. Eu fiquei ali, parado, entre as colunas, sentindo que algo tinha ficado suspenso no ar. Helena caminha de costas para mim, os saltos ecoando, cada passo se afastando. No meio do caminho ela soltou algo, um lenço, tecido fino, delicado, o mesmo que ela sempre usava no pescoço em dias de reunião. Caiu no chão, bem no meu campo de visão. Ela não parou, não se virou. Continuou caminhando como se não tivesse percebido. Mas eu sabia. Não havia motivo para soltar aquilo daquele jeito, a não ser deixar algo palpável entre nós. Hesitei. Alguns segundos, sem saber se deveria chamar por ela ou ficar em silêncio. Fiquei em silêncio. Caminhei até o lenço. Peguei com cuidado. Observei a textura, o perfume impregnado, o tecido ainda quente. Quando levantei os olhos, Helena estava abrindo a porta de acesso. Olhou rapidamente por sobre o ombro, longe o suficiente para fingir que não viu nada. Desapareceu. A porta se fechou. O som do elevador subindo ecoou distante. Dobrei o lenço devagar. Guardei no bolso interno da jaqueta. Fiquei ali por mais alguns instantes, sozinho, ouvindo a chuva lá fora. Depois caminhei até meu carro. Velho. Simples. Nada a ver com os carros importados ao redor. Entrei, fechei a porta, encostei a cabeça no volante. O lenço no bolso parecia pesar 1 tonelada. Na manhã seguinte, acordei com o lenço dobrado ao lado do celular na mesa de cabeceira. Observei os 2 objetos, como se fossem prova de um segredo que ninguém jamais acreditaria. Fui trabalhar. Coloquei o lenço no bolso interno da mochila, bem escondido. No escritório, Helena agiu como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou a equipe com formalidade. Participou de reuniões. Não procurou por mim. Durante o dia, a Marta comentou que Helena andava mais séria do que nunca. Aposto que ela e o marido estão em crise, especulou. Mulher assim não fica tão fechada à toa. O Rafa perguntou brincando se eu já tinha consertado todos os celulares da chefia. Respondi com evasivas. Num momento rápido no corredor, Helena e eu nos cruzamos. Ela lançou um olhar breve para minha mochila, depois para os meus olhos. Nada foi dito, mas ela sabia. O lenço não tinha sido esquecido por engano. De volta à sala de TI, no fim do expediente, fiquei sozinho. Abri a mochila, peguei o lenço. Coloquei sobre a cadeira ao meu lado.
Olhei para a porta fechada. Me perguntei se deveria devolver ou guardar para sempre. Como um marcador de algo que existiu sem nunca ser nomeado. Alguns dias se passaram, mostrados por cenas contínuas. Helena viajou a trabalho. E-mails de ausência automática. O escritório seguindo. Eu tocando a rotina. O lenço continuava guardado. Agora dentro de uma gaveta em casa, escondido embaixo de papéis velhos. Helena voltou da viagem numa quinta-feira. Havia uma reunião geral no auditório. Ela anunciou projetos futuros, mudanças na estrutura, novos desafios. Eu estava lá, no fundo, observando. Mesmo no meio das falas dela, continuava ouvindo mentalmente a pergunta. Fiquei bem para você? Naquela noite em casa, abri a gaveta. Peguei o lenço. Levei até a janela. A cidade lá fora. Luzes piscando. Carros passando. Vida acontecendo. Pensei na linha tênue entre o que aconteceu e o que teria acontecido, se um passo a mais tivesse sido dado. Relembrei. As notificações apagadas. As senhas que só nós dois conhecíamos. As fotos. O quase flagrante. A garagem. A testa dela encostada na minha. Guardei o lenço de volta. Peguei o celular. Abri a lista de contatos. Parei na letra H, mas não escrevi nada. Não apaguei nada. Apenas fiquei ali, com o dedo sobre o nome dela, pensando. As semanas seguintes foram uma mistura estranha de normalidade e tensão. Helena continuava sendo a diretora impecável. Eu continuava sendo o técnico de TI invisível. Mas havia algo no ar. Algo que apenas nós dois sentíamos. Pequenos gestos. Ela passando pela sala de TI só para deixar um documento. Sem precisar. Eu demorando um segundo a mais para sair do elevador quando via que ela estava entrando. Olhares que duravam meio segundo e diziam tudo. Então, numa sexta à noite, semanas depois do encontro na garagem, recebi uma mensagem interna. Do número dela. O oficial. Não o número desconhecido. Preciso de ajuda com backup. Pode ficar até mais tarde? Meu coração disparou. Respondi que sim. À noite subi até a sala dela. A luz estava baixa. Apenas o abajur. Ela estava sentada à mesa, mexendo no notebook. Oi. A voz dela saiu mais suave do que nos últimos meses. Oi. Sentei. Comecei a mexer no notebook. Backup, arquivos, configurações, tudo profissional. Mas a conversa foi se soltando aos poucos. Ela contou que Sofia tinha começado terapia. Que a filha tinha dito que sentia a mãe ausente mesmo estando presente. Que isso tinha doído mais do que qualquer crítica do Eduardo. Eu tentei fazer tudo certo. Helena falou, olhando para a tela. Trabalhar, cuidar da casa, ser a esposa perfeita. E no fim, ninguém me vê de verdade. Parei de digitar. Olhei para ela. Eu vejo. Ela sorriu. Triste, cansada. Eu sei. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente. Mais leve, mais honesto. Terminei o backup. Avisei que estava pronto. Ela agradeceu. Na saída, no corredor, ela parou ao meu lado. Lucas? Sim? Obrigada. Ela falou. Por tudo. Por não me julgar. Por me ouvir. Por guardar segredo. Sempre. Ela deu um meio sorriso. Depois entrou de volta na sala. Fechou a porta devagar. Desci de elevador com o coração acelerado. Os meses seguintes foram assim. Pequenos encontros. Sempre profissionais na superfície. Sempre carregados de tudo que não era dito por baixo. Algumas noites, quando o escritório estava vazio, ela pedia ajuda com alguma coisa. Eu subia. Nós conversávamos. Sobre trabalho, sobre vida, sobre solidão. Nunca aconteceu nada além de conversas. Nunca nos beijamos. Nunca nos tocamos além daquele esbarrão acidental. Mas havia intimidade, do tipo que não precisa de contato físico para existir. Numa dessas noites, meses depois, ela comentou que o Eduardo tinha sugerido terapia de casal. Ele acha que eu tô distante, ela falou com ironia na voz. Só percebeu agora. Você vai fazer? Não sei. Ela suspirou.
Talvez. Talvez seja tarde demais. Ou talvez eu só precise aceitar que algumas coisas não têm conserto. Fiquei em silêncio. E você? Ela perguntou, olhando para mim. Tá saindo com alguém? Não. Por quê? Não consegui responder. Ela sorriu. Levantou. Pegou as coisas dela. Algumas coisas a gente não consegue explicar, né? Mais alguns meses. A rotina continuou. Helena mais leve. Eu mais conformado com o que aquilo era. Uma conexão. Profunda. Proibida. Impossível de nomear. Não éramos amantes. Não éramos amigos. Não éramos chefe e funcionário apenas. Éramos algo no meio. Algo que existia no silêncio, nos olhares, nas conversas de madrugada, no lenço guardado na gaveta. Numa noite de dezembro, quase um ano depois daquela primeira foto no celular travado, Helena pediu ajuda com o celular de novo. Problema simples. Notificações duplicadas. Subi. Resolvi rápido. Quando terminei, ela não me acompanhou até a porta, como sempre fazia. Ficou sentada, olhando pela janela, a cidade lá embaixo iluminada. Às vezes eu penso... Ela começou sem olhar para mim. No que teria acontecido se aquele dia na garagem a gente tivesse ido além? Meu coração disparou. E acho que foi melhor assim. Ela virou o rosto para mim. Porque o que a gente tem, isso aqui, é mais real do que qualquer coisa que eu tenho lá fora. Engoli seco. Algumas noites, ela continuou. Quando eu não consigo dormir, eu penso naquela pergunta que fiz. Fiquei bem para você? E me lembro da forma como você olhou para a foto, com respeito, com desejo, mas sem vulgaridade. Ela levantou. Ficou na minha frente, muito perto. Obrigada por isso. Não consegui responder. Ela se afastou. Pegou a bolsa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Helena. Passaram-se mais meses. A vida seguiu. Helena continuou sendo a diretora. Eu continuei sendo o técnico de TI. Mas algumas noites, quando o escritório estava vazio, a luz da sala dela ficava acesa até tarde. E eu sabia que, se subisse, ela estaria lá, esperando. Não por sexo, não por romance, não por nada físico, apenas por alguém que a visse de verdade. E algumas noites, eu subia. Hoje, quase 2 anos depois, daquela foto no celular travado, a rotina continua. Helena ainda trabalha no escritório. Eu ainda sou o técnico de TI. O Eduardo ainda viaja. A Sofia ainda mora com eles, agora terminando a faculdade. Algumas semanas, Helena pede ajuda com o celular. Algumas semanas, não. Mas quando pede, eu sei que não é só sobre o celular. É sobre ter alguém que olhe para ela e veja a mulher. Não a diretora. Não a esposa perfeita. Não a mãe impecável. Apenas ela. O lenço ainda está guardado na gaveta em casa, embaixo de papéis velhos, intocado. Mas eu sei que ele está lá. Algumas noites, quando não consigo dormir, pego o celular. Olho a lista de contatos. Vejo o nome dela. E me lembro. Da foto, da pergunta, do perfume, dos olhares, da garagem, da testa dela na minha, do lenço caindo no chão. De tudo que aconteceu e de tudo que não aconteceu. Não sei se o que vivemos foi certo ou errado. Não sei se fui covarde por não ter ido além. Ou se fui respeitoso por ter ficado no limite. Não sei se ela me ama. Não sei se eu a amo. Não sei se o que sentimos tem nome. Só sei que, de todas as coisas que tentei apagar, notificações, senhas, conversas, chamados, mensagens, nada disso sumiu de verdade. Porque eu apaguei notificações, senhas e conversas, mas não encontrei nenhum botão que apagasse o jeito como ela perguntou se tinha ficado bem para mim. E algumas noites, quando vejo a luz da sala dela acesa lá no 10º andar, ainda sinto o perfume dela no ar. Ainda ouço os saltos ecoando no corredor vazio. Ainda vejo o reflexo de nós dois no vidro escuro do escritório. Mais próximos do que deveríamos estar, mais distantes do que gostaríamos de ser. Fim. Algumas histórias não terminam.
só aprendem a se calar.